sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Turma, no fim do ano passado, a gente estava na nossa série sobre Atos, e eu queria retomar essa série hoje, e nós vamos nas próximas semanas lidar com essa série. E a última mensagem que eu preguei em Atos, o nome do sermão tinha sido, o título do sermão tinha sido O Homem Invisível. E nós contamos a história naquele sermão sobre a cura de um paralítico que mendigava à porta do templo em Jerusalém. E que ele era pobre, as pessoas passavam ali, e tudo que aquele homem queria daquelas pessoas era uma esmola. E Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, quando eles passaram ali, uma coisa importante talvez que eles tenham observado, talvez pela primeira vez, não sei, aquele homem, eles viram aquele homem, que foi invisível para tanta gente, e ele chega para aquele homem e tem um olhar, Pedro tem um olhar cuidadoso, amoroso, gracioso, e Pedro chega para aquele homem, olha para ele, o homem olha também de volta para Pedro, e Pedro vai dizer o seguinte: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem tinha sido curado, ele que era um aleijado de nascença, pela primeira vez na vida ele tem suas pernas fortalecidas, ele anda, e depois de andar ele pula, ele corre, e ele vai glorificar a Deus ali no templo, e Deus reúne ali a partir desse episódio uma grande multidão no templo. Essa foi a história que nós contamos nesse último sermão em Atos, no finzinho do ano passado. Mas é uma história que tem muitos desdobramentos. A gente vai lidar ainda com os desdobramentos dessa história por algumas semanas. Você sabe aquele dia que você sai de casa e alguma coisa acontece no começo do dia e o dia vai se complicando, sabe? Tipo, fura um pneu, aí você vai pegar o ônibus, é assaltado no ônibus, fica sem carteira, vai pra delegacia, enfim, esse tipo de coisa. Depois você volta no dia seguinte, 3 da manhã, sabe aquela coisa assim? O que acontece com Pedro e João a partir do episódio do paralítico que é curado é justamente algo assim. Por causa disso, por causa dessa cura, se reúne uma grande multidão no templo e Pedro decide pregar para essa multidão. E é o texto que nós vamos ver hoje, essa pregação de Pedro para as pessoas no pátio do templo. Por causa da pregação de Pedro, os sacerdotes e líderes convocam Pedro e convocam João para conversar, e tem uma longa conversa, eles ficam detidos ali. Depois eles são soltos, Pedro faz um discurso para os sacerdotes, depois eles são soltos, e aí ele chega na igreja e a igreja interage com eles. Então nós vamos ter ainda algumas conversas sobre os desdobramentos desse episódio de Pedro e João com esse camarada aqui, ou a partir da história desse camarada, um desdobramento que acontece em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4. Então o que nós vamos ver hoje é o que Pedro faz quando ele tem um milagre ao lado dele. Quando aquele homem com uma cura impressionante é colocado agora ao lado dele, ele está no templo, isso chama a atenção das pessoas. E nós vamos descobrir que Pedro aproveita essa ocasião, então, para fazer um grande evangelismo. E eu quero aprender junto com os irmãos aqui qual é a lógica desse discurso de Pedro. Como que Pedro encara essa oportunidade a partir do que aconteceu com aquele homem? Como que Pedro encara, quais são os passos que ele dá para que mais pessoas ali que viram aquela cura
não apenas vejam o que aconteceu, mas saibam por que as coisas acontecem assim e também se convertam ao nosso Deus. Então nós vamos estudar o que acontece quando um apóstolo tem um milagre ao seu lado. E nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos ler o texto parte a parte. Em vez de ler o texto inteiro, nós vamos ler o texto parte a parte, e para cada parte há de ser uma etapa desse evangelismo de Pedro. Então a gente lê um pouquinho, eu comento um pouquinho, depois a gente lê mais uma porção, eu comento essa porção, e assim vai. A vantagem aqui é que vai estar tudo na sua tela, mas pega a sua Bíblia, é importante, pega a sua Bíblia também, mas o que eu vou falar, sejam os pontos, sejam os versículos, vão estar aqui na sua tela, então facilita um pouquinho a vida da gente, tá bom? Comecemos então, Atos capítulo 3, versículos 11 e 12, o começo do evangelismo de Pedro. Como que Pedro começa? Você já percebeu que é muito difícil começar a pregar o evangelho para alguém? O começo é muito difícil. Vamos ver como Pedro começa. Isso pode nos ajudar. Versículos 11 e 12, veja comigo. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? Como que Pedro começa? Ele usa a surpresa das pessoas, o interesse das pessoas, o que a gente chamaria nessa primeira etapa de uma captação. O que Pedro faz? Ele aproveita o milagre, claro. Pedro é muito esperto aqui, está todo mundo reunido por causa de um milagre. Isso chama a atenção das pessoas, ele fala, opa, oportunidade. E queridos, ouçam o que eu vou te falar. Se um dia acontecer algo curioso com você, algo que Deus fez, uma intervenção divina, um milagre, algo que todo mundo está testemunhando que Deus fez. Se um dia Deus permitir que eu e você vejamos a atuação milagrosa, soberana de Deus, em algum evento ou algum caso específico, turma, eu creio que esse texto nos dá a ideia de que a gente deve aproveitar essas coisas que acontecem na pregação do Evangelho. Sim, é raro Deus intervir na história do jeito que ele interviu na vida desse camarada. Tanto é que é um milagre mesmo, assim, desses que você fala, uau, eu nunca vi. Mas acontece. Mas conforme a gente pede diariamente a atuação divina, é importante aproveitar as oportunidades. É tão ruim, turma, quando a gente perde uma oportunidade de testemunho, a gente chega em casa e fala, nossa, puxa, podia ter aproveitado o que aconteceu para falar de Jesus. Mas Pedro não é desse, ele é esperto. Ele fala do que aconteceu, mas olha que interessante. Existe o lado oposto. Tem gente que às vezes ele só fala só quer ficar na captação, só fala do milagre, só fala das coisas que chamam a atenção dos outros. Eu me lembro uma vez avaliando um camarada que estudava teologia, já vários anos atrás, sobre o sermão dele, era uma avaliação que eu tinha que fazer, e esse camarada fez uma introdução de 28 minutos, antes de entrar no texto, 28 minutos. Não precisa ser assim, né? E Pedro, ele em 2 minutinhos, 1 minutinho, ele chama a atenção das pessoas. Tá vendo esse camarada aqui? Vocês acham que ele andou por meu poder? Não foi. Já captou a turma. E agora ele vai para o passo mais importante. Os próximos passos agora, a partir do versículo 13. Veja comigo então. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele estivesse decidido a soltá-lo. Se a primeira parte do discurso de Pedro é a captação, chamar a atenção,
Agora Pedro ele faz algo muito importante. Ele logo sai dessa chamada de atenção, dessa captação, e ele apresenta Jesus. Turma, o foco da nossa conversa não é o milagre. O foco da nossa conversa não é o que chama a atenção das pessoas. O que deveria ser o foco da nossa conversa é a pessoa de Jesus. Jesus deveria ser o centro do culto. Jesus deveria ser o centro das músicas que a gente canta. Jesus deveria ser o centro da pregação, do sermão. Jesus devia ser o tema principal do almoço de domingo. Jesus deveria ser o tema principal do almoço da segunda, da terça, da quinta. Jesus deveria ser o centro das nossas atenções quando não tem almoço, num dia difícil. Jesus deveria ser o centro do nosso amor. Jesus deveria ser o centro da nossa vida, deveria ser o tema mais falado, o conteúdo principal de tudo que a gente é. E se ele for assim, é claro que eu tendo a oportunidade de pregar o evangelho para quem quer que seja, para um grupo, para uma pessoa. Embora eu possa chamar a atenção dessa pessoa de outra forma, logo em seguida o que eu mais quero trazer é a pessoa de Jesus. E é isso que o apóstolo Pedro fala. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele fala agora do servo Jesus que serve a esse Deus. Me lembro quando o Estênio esteve aqui na nossa igreja, uns 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Eu tive o privilégio, meio que arranjado pelo Andrés aí, que eu sei, mas de levar o Estênio e a esposa para casa. Então levei eles para São Paulo e ficamos conversando sobre muitos temas, foi muito especial para mim. E ele disse algo que me marcou muito, ele falou, eu faço música monotemática, sobre um único tema. Eu não consigo fazer música sobre outro tema. O tema que eu faço música é Jesus. E é verdade, quem ouve o Estênio caminhando de manhã, sabe que a música dele, a chance de ser Jesus Cristo, algum episódio da vida de Cristo, o centro da canção, é certeira. E turma, no evangelismo, a gente pode falar de nós mesmos, do testemunho, existem outros modelos de evangelismo, mas o evangelismo, no fundo, ele precisa exaltar a Cristo, ele precisa falar de Jesus. E o que Pedro faz, logo no começo, ele aponta para Cristo. No segundo versículo do discurso, ele fala de Jesus. E não precisa falar muito. Especialmente naquele contexto, as pessoas sabiam quem Jesus era. Eles tinham visto Jesus no templo semanas antes. Mas Pedro faz questão de apontar para Jesus. E essa então é a segunda parte do discurso. Primeiro uma breve captação. E depois ele logo apresenta Jesus. Depois de falar de Jesus, Pedro então ele coloca o ouvinte na cena. Ele vai tratar agora do que eu estou chamando aqui de uma confrontação graciosa. Ele coloca o ouvinte, o judeu que está ouvindo ele, diante desse Jesus. Veja comigo versículos 14, 15 e 17. Olha o que diz versículos 14, 15 e 17. Diz assim: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. E eu quero trabalhar aqui essa ideia de uma confrontação. Ele coloca os judeus na cena, ele confronta os judeus ali, mas eu quero tratar isso como uma confrontação graciosa. Mas você está pensando assim, onde está o gracioso aqui, Pedro? Porque quando Pedro põe o dedo na ferida, ele fala, vocês negaram. Vocês preferiram o assassino.
Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. E essa parte da confrontação de pecado, ela é absolutamente importante. Por quê? Porque Pedro está tratando com as pessoas que mataram Jesus. Pedro não está falando com gente inocente. Ele está falando com aqueles judeus que possivelmente estavam ali naquele processo de julgamento de Jesus e votaram em favor do assassino Barrabás, por exemplo. Aliás, turma, eu não acho que na história da humanidade houve uma geração pior ou mais perversa do que essa geração que conviveu face a face com Jesus e ainda mandou matar. O próprio Jesus chama essa geração de, várias vezes no Novo Testamento, de uma geração adúltera e incrédula. Então, quando Pedro confronta esses caras, ele não está errado. Mas aí chega a parte da confrontação graciosa. Veja comigo o versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Turma, Pedro gentilmente, graciosamente, generosamente atribui o pecado daqueles homens à ignorância. Sim, o pecado precisa ser confrontado, o pecado precisa ser exposto, o pecado precisa ser chamado de pecado sem rodeios. Mas mesmo assim, algo que é difícil aprender, para mim é difícil aprender, é necessário um trato misericordioso, mesmo com a pior geração que já existiu na história da humanidade. E Pedro não está falando só com o judeu, povo. Ele menciona especificamente os líderes. Pedro fala, vocês mataram, vocês negaram. Mas ele diz, mas eu sei que vocês fizeram por ignorância. E vamos ser honestos aqui. Todo pecado cometido antes da conversão é pecado. Ok? Tem consequências espirituais, tem consequências para a vida, pode ter consequências para a vida. São feios, são sujos. Mas se é possível, a gente pode tratá-los com alguma misericórdia e graça, no mínimo, dizendo que esses pecados antes da conversão foram feitos por ignorância. Então está essa geração sendo confrontada amorosamente por Pedro. Então Pedro, ele faz uma captação, ele apresenta Jesus e fala, vocês mataram Jesus. E todo mundo fica ali assustado. E agora ele precisa trazer alguma esperança. Veja comigo versículos 16 a 19, como que Pedro traz então a esperança da salvação para uma geração que está sendo confrontada com o seu pecado. Veja, Pedro, ele tinha lançado essa turma na lama. Vocês mataram Jesus. Ele agora precisa trazer o caminho para essa turma sair da lama. E olha versículos 16 a 19, que bonitos que são, olha aqui. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, de Jesus, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sim, Pedro os confrontou, Pedro chamou o pecado deles de pecado, mas agora ele aponta a salvação. Primeiro aponta o nome de Jesus, a fé em Jesus, a fé que curou o paralítico. E ele diz que Deus tinha um plano nisso tudo.
E Pedro dá o caminho da salvação, no versículo 19, como um caminho que tem duas partes. É um caminho que tem dois lados. Ele diz: arrependam-se. A primeira parte tem que ver com o pecado, o voltar as costas para o pecado. E nesse caminho que Pedro oferece, há uma segunda parte que é: voltem-se para Deus. Os teólogos têm dito o seguinte: a conversão, ela tem dois aspectos. A salvação tem dois aspectos. Há um aspecto negativo e há um aspecto positivo na salvação. O aspecto negativo da salvação indica que a pessoa, ela precisa se arrepender do pecado. Ela precisa dizer não ao pecado. E o aspecto positivo da salvação indica que a pessoa agora, tendo dito não ao pecado, precisa voltar-se para Cristo, para Deus, e dizer sim para Ele. Dizer para Jesus: Senhor, me salva. E Pedro apresenta a salvação assim. E se você está ouvindo isso agora e não é cristão, são essas duas coisas que você precisa. Você precisa se arrepender da maldade que você já fez, da maldade que você tem, da pessoa má que você é, que eu sou. Senhor, não quero mais ser assim, mas isso ainda não é suficiente. Agora é necessário colocar as suas esperanças, a sua confiança em Jesus. Olhar para Cristo e dizer: Senhor, tá, eu sou assim, então eu não consigo me salvar sozinho, me salva. E Jesus vem e salva. E é isso que Pedro faz. Ele então tinha feito uma captação, ele apresenta o tema principal, que é Jesus. Ele coloca essas pessoas diante de Jesus, falando quão pecadores eles são. E agora ele oferece um chamado de esperança. O que você precisa fazer, então, para estar em paz com esse Jesus? E nesse evangelismo de Pedro, chega uma próxima etapa que às vezes a gente negligencia, que é a etapa de mostrar os benefícios dessa salvação. E isso está nos versículos 19 a 21. Veja comigo o que diz os versículos 19, o que dizem os versículos 19 a 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus, e é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pedro agora, então, tendo apresentado a salvação, ele enfatiza os benefícios dessa salvação. Turma, a salvação em Cristo, ela traz muitos benefícios. E eu creio que eles são divididos nessa passagem em dois grandes tempos. Pedro vai falar de benefícios do presente e de benefícios para o futuro. Preste atenção, porque muita gente entende errado aqui. Quando a salvação, a gente fala de salvação em termos de benefícios presentes, nós estamos pensando geralmente, primariamente, em questões espirituais, em questões não materiais, não palpáveis. Você pode ser salvo em Cristo e se pegar Covid, isso faz parte da vida. Mas há benefícios não materiais, não palpáveis, para o presente, para quem se entrega a Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O primeiro grande benefício presente para quem tem a salvação em Cristo é o cancelamento dos pecados. Como se o pecado fosse uma dívida. Já teve dívida? Quando eu fechei a loja, alguns anos atrás, depois eu estava na minha casa, um dia eu recebi uma notificação da Receita Federal de um imposto para eu pagar na minha loja, que eu nem sabia que existia. Nem o imposto, nem que eu estava devendo. E quando chegou a conta aqui, já chegou com multa. E na época eu estava muito sem grana, tinha acabado de fazer reforma em casa. E chegou a multa, eu tive que parcelar lá na Receita.
em uma fase sem grana, né? Vida difícil. E todo mês, então eu parcelei ali, todo mês tinha o DARF. Tinha que gerar o tal do DARF para eu pagar. Todo mês chegava na data, eu gerava. E foram meses, foi mais de um ano, pagando. Até que chegou um dia e foi o último boleto, o último. O que Pedro está dizendo é que quando a gente se converte, os nossos pecados são como uma grande dívida que a gente tinha com Deus. Uma dívida milionária, bilionária, impagável. E sabe o que Deus faz? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Deus pega essa dívida e faz assim, ó. Pega a nota promissória, joguei no lixo aqui, e cancela. E Pedro, inclusive, menciona o resultado disso no versículo 20, olha lá. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Um outro benefício presente da salvação em Cristo é a gente poder sentar na poltrona e descansar que nós temos o Senhor perdoando, cuidando. Eu vou para o céu. Mesmo que essa vida seja difícil, eu estou em paz. Mas Pedro não menciona apenas os benefícios presentes da salvação. Ele menciona algo do futuro. Veja comigo o versículo 21. É necessário que Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. O benefício futuro que Pedro menciona é a esperança de que um dia todo o mundo vai ser restaurado e consertado. Turma, desculpa falar, é por isso que crente verdadeiro não coloca lá muita esperança, talvez quase nada ou nada, em projetos políticos passageiros. Porque Deus nunca prometeu que as coisas seriam restauradas por meio de um projeto político do fulano, beltrano, ciclano. Deus sempre prometeu que quem vai restaurar as coisas no futuro é o próprio Jesus. A gente tenta consertar o mundo numa área, ele piora em 10. Mas há um benefício da salvação, um benefício futuro, que é essa esperança de um futuro melhor. Um dia tudo vai ser perfeito. Um dia a gente vai viver em harmonia, não vai haver pecado, não vai haver choro. Tudo vai ser restaurado. E nesse evangelismo de Pedro ele fez uma breve captação. Ele já apresenta Jesus, o centro do evangelismo. Ele confronta essas pessoas agora, coloca-os diante de Cristo, mostrando que são pecadoras. Ele fala do que é a salvação. Depois ele fala de como obter a salvação. Agora ele fala das recompensas dessa salvação. E Pedro vai praticamente terminar agora falando do embasamento, de onde está toda essa informação que ele está trazendo. Gente, ele está falando para uma audiência de judeus que conhecem relativamente bem o Antigo Testamento. Então Pedro, mesmo tendo falado tudo isso, ele tem a ideia de falar, peraí, mas tudo que eu estou dizendo não veio da minha cabeça. Eu estou falando com base naquilo que nós conhecemos. E veja comigo versículos 21 a 25, o que diz com respeito ao embasamento teológico do que Pedro está dizendo. Escriturístico. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. E quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Pedro, então, ele traz o embasamento. De onde ele tira essas informações sobre pecado,
sobre salvação em Cristo, sobre Jesus morrer e ressuscitar. E ele cita Moisés, citando a lei, a Torá, cita Samuel, que compõe os escritos, cita os outros profetas que vêm depois de Samuel, são os profetas, cita a promessa dada a Abraão. Pedro, então, ele traz a fonte de informações. Tudo que eu estou trazendo para vocês não é só o que a gente ouviu, é também o que a própria Escritura do Antigo Testamento tinha predito. Isso mostra para a gente como Pedro ele maneja muito bem a Escritura do Antigo Testamento. Eu fiz esse símbolo aqui porque eu lembrei da palavra de Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E essa palavra manejar é uma gíria militar que falava de alguém que sabia usar a espada. E Paulo está falando: Timóteo, você precisa saber muito bem usar essa espada. Como Pedro está usando aqui, eu me lembro que há um tempo atrás eu decidi comprar uma pistola de airsoft. É de airsoft, mas ela tira com chumbinho, enfim. Não sei se é de chumbinho ou de airsoft. Mas eu comprei, ela parece muito uma pistola de verdade. E ela funciona muito como uma pistola de verdade, embora o tiro delas não acerte nada, né? Enfim, não tenha força para nada. Mas quando a arma chegou, já fazia na época uns 23, 24 anos que eu tinha saído do exército. Mas, gente, é impressionante como é instintivo. Eu abri a caixa, peguei a pistola, primeira coisa, soltei o carregador, verifiquei se tinha alguma coisa dentro, vi que não tinha nada, peguei a pistola, carreguei ela, né? Primeiro, nunca aponte para ninguém, militar sabe disso, não aponta para ninguém, foi para um lugar sozinho, mirei no chão onde tinha terra, descarreguei ali para ver se tinha alguma coisa dentro, não tinha nada, coloquei o carregador de novo na pistola, carreguei de novo, dei um tiro de ar ali para ver se realmente não tinha nada, mais uma vez ali, e travei o armamento e guardei. Tudo instintivamente, 20 e tantos anos depois, manejando como se fosse o primeiro dia. O último dia de exército. É isso que a gente tem que fazer com a Escritura. O evangelismo, ele tem esse momento em que a gente precisa, eventualmente, embasar o que a gente está falando. E muitos irmãos não conseguem, porque falta essa vivência com a Escritura. E Pedro, sabendo que está numa audiência de judeus, ele precisa embasar tudo com a Escritura. E ele fala de profetas, de Moisés, de Samuel e tudo mais. Para encerrar, Pedro, então, no versículo 26, ele decide retomar uma parte importante do que ele tinha falado, que é um chamado à conversão. Veja comigo o versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E pronto, Pedro termina seu evangelismo. Veja então como ficou a sequência lógica. Olha aqui na tela que vai aparecer aqui para vocês, como ficou a sequência lógica. Primeiro, Pedro usa o milagre e faz uma captação. Depois ele logo apresenta Jesus. Depois de apresentar Jesus, ele fala daquelas pessoas em relação a Jesus, confrontando o pecado deles. Mas ele não deixa essas pessoas na lama. Ele fala como essas pessoas podem se arrepender e, se voltando para Deus, se converter. Depois Pedro trata dos benefícios dessa salvação. Finalmente ele vai dar a base bíblica de tudo o que ele falou. E ele termina fazendo mais um novo chamado para que aquelas pessoas se convertam das suas maldades. Turma, é assim que faz. É um modelo importante de evangelismo bíblico. Não é o único, nós vamos ver mais para frente o apóstolo Paulo usando o modelo do testemunho. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos é o seguinte: se um dia Deus te der a graça de ver a atuação dele, um milagre, um livramento, lembra dessa passagem. Lembra que isso que aconteceu é para que você use, para que eu use,
para falar desse Jesus, para falar de pecado, salvação e das bênçãos da salvação, para que Jesus seja glorificado e as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. É isso que eu tenho para vocês, turma. Vamos usar o que Deus tem dado de benefícios para nós, para proclamar o reino. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, que o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos ensina a expressar para os outros quem o Senhor é. Obrigado pelo exemplo de Pedro, tão cristocêntrico em tudo. Obrigado pela preocupação que ele tinha com os outros judeus. Que isso sirva de lição para nós. Que a gente se preocupe com as pessoas que estão ao nosso lado, perto de nós. E que o Senhor nos dê a oportunidade de nós usarmos tudo o que acontece conosco, especialmente a sua atuação tão generosa na nossa vida, para que sejam boas captações da atenção das pessoas, para que aí sim a gente pregue o Evangelho. Obrigado por isso, dá essas oportunidades aos meus irmãos, em nome de Jesus eu oro, amém. Turma, é isso, obrigado, daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa reunião, que é ter um tempinho juntos, rápido, e trocar algumas informações, tá bom? Então, uma alegria ter os irmãos comigo aqui, e já conversamos pelo Zoom daqui a pouquinho. Deus abençoe vocês, privilégio enorme pregar a palavra de Deus. Valeu!